Tem o laser. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é James. Vou apresentar um pouco do que eu vi aí na disciplina de estudos especiais. Ela, para quem não conhece, ela é uma disciplina assim para você ter uma base maior, né? Para dentro da grande área que será o seu tema. Né? Então, minha grande área ali vai ser o controle e microredes. Não tem o tema muito bem definido, mas assim a gente já definiu alguns estudos que seriam assim mais essenciais para ter uma base mais sólida, né? Para continuar entendendo um pouco mais do tema. Então eu vou falar um pouco do que eu já estudei, né? Do que eu estou aprendendo. Que será uma introdução a microredes, né? Que é o básico. Todo mundo já deve estar cansado. Falar um pouco sobre a hierarquia de controle também. E focar nas técnicas de controle de microredes, né? Que seria o PWM, que eu vou demonstrar alguma coisa no PSIM, que é um software que eu estou aprendendo a usar também, que é um software de eletrônica de potência, né, para a gente fazer as simulações. O PLL com PSIM e o controle de corrente e o controle de tensão. E falarei também sobre os próximos passos nos estudos aí, né, até o final do mês, espero. Então, primeiramente, falar sobre o conceito de microredes, né, falar bem básico. Basicamente, as microredes são um sistema elétrico de rede distribuída, um sistema de rede distribuída, né, que integra cargas à geração distribuída e pode trabalhar tanto no modo ilhado quanto no modo conectado de forma eficiente. Né. Ela tem basicamente três arquiteturas, que é a arquitetura com barramento de corrente contínua, com barramento de corrente alternada, e a microrede híbrida, né, que é essa figura, que ela fica com os dois tipos de barramento, né, o barramento CA e o barramento CC, e a gente pode acoplar as cargas, né, nesses barramentos utilizando conversores aí CC-CA, CC, de acordo com o tipo de carga que a gente está querendo conectar, né? A gente faz o uso melhor. Dentro da microrede a gente tem então a operação, né, o controle dela. Tem dois modos de operações principais, né, que eu mencionei, que é o modo conectado e o modo ilhado. O modo conectado ele seria quando a microrede está conectada à rede elétrica principal e ela pode tanto fornecer energia para a rede quanto consumir energia da rede. E o modo ilhado, né, seria a microrede funcionando, né, autônoma, né, ela mesmo tem essa geração de energia para as próprias cargas. Então, nesse caso, é bem mais preocupante a questão do equilíbrio entre geração e consumo de energia. E para fazer essa transição entre esses modos, né, que ela pode ocorrer por vontade do operador da microrede ou devido a alguma falha na rede e é necessário fazer essa transição entre esses modos, a gente precisa de um controle robusto, né, um controle que mantenha a estabilidade, né, de frequência e tensão quando tiver essas transições. Então, para isso, a gente tem alguns métodos, e um dos métodos mais eficientes é o de estrutura hierárquica de controle, que ele é dividido em três níveis, né, que seria o controle primário, que ele seria o controle que vai atuar ali quase que instantaneamente quando tiver essa transição de modos, que ele vai regular ali a frequência e a tensão, né, nessa troca de modo de operação. Tem o controle secundário, que ele vai ser um pouco mais lento e ele vai trabalhar ali para ajustar os desvios de tensão e corrente, mas agora visando uma referência já, né, dele, para corrigir a tensão e frequência do controle primário. E o controle terciário, que ele vai fazer uma gerência ali mais a parte econômica e o intercâmbio entre potência da rede elétrica com a microrede. Então, agora chegando na parte das técnicas de controle, né? Vou falar um pouco sobre o PWM, que é modulação por largura de pulso. Ela é uma técnica de modulação para controle de cargas, né? Para controle de fornecimento de cargas através da largura de pulsos de um sinal digital. Né? Então, ele funciona através de dois sinais que são fundamentais para essa técnica, que seria o sinal modulante e a minha onda portadora, né? E dentro do PWM tem várias técnicas diferentes. A que mais usamos no laboratório é SPWM, né, que seria o PWM com o meu sinal modulante de forma senoidal.
né? Que é o que a gente busca na saída do nosso inversor. Então aqui eu fiz no P-Sim um exemplo bem simples do SPWM. Então aqui eu tenho a minha onda portadora, né? Que eu vou definir amplitude e frequência, desde que ela tenha esse pico a pico, né, maior do que o pico a pico do meu sinal modulante, que o meu sinal modulante aqui é essa onda sinoidal, que ele vai ter a frequência que a gente deseja na saída. Então, é um princípio bem básico de saída do PWM, né? Que quando o sinal da onda modulante é maior do que o da portadora, eu vou ter um nível lógico alto, e quando o sinal da minha modulante é menor do que a minha onda portadora, eu vou ter um nível lógico baixo aqui, né? Então, esse é o sinal que eu vejo na saída, e ele vai ser utilizado, né, pelo inversor para conseguir recuperar um... Eu vou explicar aqui para frente. Então aqui eu fiz esse modo aqui eu fiz só para exemplificar, né, mais ou menos o que é o PWM, como que é a saída e a modulante e a portadora. E aqui eu fiz no P-Sim um inversor trifásico, né, funcionando, tendo controle ali por PWM. Então aqui eu tenho a minha onda portadora aqui, né, que é um sinal triangular. E ela vai entrar num comparador, e esse comparador eu vou ter o meu sinal modulante de uma das minhas fases, né? Então eu tenho as minhas 3 fases e os meus 3 sinais modulantes, e os 3 sinais modulantes eles estão sendo comparados com a minha onda portadora, para ter esse resultado aqui na saída, né? Daí eu tenho o meu inversor, ele é um inversor trifásico com 3 braços, né? Cada um desses braços tem 2 IGBTs em série, e ele é alimentado por uma tensão DC. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter a minha saída do PWM, ela vai passar por 2 portas de ligado e desligado, né? E uma dessas portas aqui vai ser uma porta negada. Ou seja, quando eu tiver com o meu sinal no nível lógico alto, ele vai acionar o meu IGBT e vai deixar passar uma tensão positiva. Enquanto isso, o nível lógico alto, né? Ele vai acionar isso aqui. E enquanto isso vai estar negado aqui, vai estar nível lógico baixo, ele não vai ser ligado a esse IGBT, né? Então isso aqui já também impede que ocorra a ligação dos 2 IGBTs, né? Ocorrendo, ocasionando um curto-circuito aí. E quando eu tiver no nível lógico baixo, né? Aqui ele não vai ligar o meu IGBT, eu não vou ter uma tensão positiva, mas ele vai inverter o meu sinal aqui na minha porta lógica negada, né? E vai ligar o meu IGBT de baixo aqui, que ele vai deixar passar um sinal negativo, né? Ou seja, o sinal de saída aqui, ele vai ser uma média dos meus sinais positivos e sinais negativos, né? E que eles vão se aproximar de uma... Quando você fazer uma leitura de corrente, por exemplo, eles vão se aproximar de um sinal sinoidal próximo do sinal que a gente converteu esse PWM, né, através dessa fonte sinoidal. Então aqui eu tenho a saída, essas 3 correntes são as correntes que eu estou lendo aqui na saída do inversor. E esse aqui são os meus 3 sinais modulantes, né, sinoidais, e a minha onda portadora, né. Aqui é a minha tensão de linha, aqui na saída do meu inversor. Então a gente vê que a gente tem uma frequência de 60 Hz nesses sinais modulantes, e a gente está conseguindo tirar uma corrente próximo dessa sinoidal já, né, na saída, através dessa técnica de PWM. Eu acho que é mais fácil aqui. Deixa eu ver. Né, que aqui estou já no software. A gente pode ver aqui que eu tô bem quadradinho, né? Não tá muito próximo do senoidal, mas isso é porque eu tava mostrando mais didaticamente para conseguir visualizar, né, a minha portadora, né? Uma das técnicas para melhorar esse sinal seria aumentando o sinal a frequência da minha portadora. Estava em 1000 Hz, eu vou colocar em 12.000 Hz, que é a frequência que a gente usa ali no laboratório, né? E simular novamente, a gente vê que a portadora agora vai dar mais passos, né, para o nosso controle de PWM, e eu vou ter uma onda sinoidal das minhas correntes na saída ali um pouco mais próximo do que eu desejo, né. E esse aqui seria mais ou menos a utilização do SPWM, né, para controlar o inversor trifásico, fazendo com que a gente tenha uma entrada de alimentação DC e uma saída senoidal, né, próximo da AC,
para a gente conseguir fazer um sincronismo com a rede, por exemplo. Uma outra técnica de controle seria o PLL, né, Phase Looked Loop, que ele é um dispositivo para processamento de sinais, né, que ele faz o rastreamento da fase do sinal da rede, né? Ele faz medição da rede, ele consegue ter a fase da rede em tempo real e permite o inversor, né, de seguir a frequência e a fase da rede. Isso é bem importante na hora de você fazer o sincronismo, né, do seu inversor com a rede elétrica. Você tem que ter essa fase aqui o mais próximo possível no inversor do que está na rede, né, para você fazer sincronismo. No laboratório ali a gente tem vários tipos de PLL, né? O que a gente está usando no momento é o SRF, né? Que é de frame síncrono de referência. Esse aqui é um bloquinho para entender mais ou menos como que funciona o PLL, né? Eu estou utilizando aqui uma tensão monofásica, entrando uma transformada de par, que é alfa beta para DQ0. E o meu alfa ele vai ser o meu próprio V alfa, né? De acordo com a transformada. E o meu V beta, ele vai ser um V alfa deslocado 90 graus, né? Como é monofásico, não tem outra fase, faz esse tipo de técnica aqui para conseguir fazer essa transformada. Então a gente sai de um sinal senoidal para um sinal DQ0, né? É um sinal constante. A gente tem uma referência de zero, a gente passa para um controlador PI, né? Que a gente vai ali controlando os ganhos proporcional e integral, e a gente vai ter uma referência de frequência, né? Essa referência de frequência ela passa por um integrador e vou ter uma fase que ela vai ser realimentada nesse bloco, né? No bloco de transformada de Park. Então isso faz com que o meu bloquinho do PLL me devolva a frequência, né, atualizada ali, que ela vai estar lendo da rede, vai estar me mandando em tempo real a frequência que está na rede para ser utilizada no meu inversor. Daí aqui eu fiz também esse PLL, o SRF-PLL no PSIM, né, para mostrar um pouco melhor. Então aqui eu tenho 3 fontes, né, VA, VB e VC, que elas vão simular as 3 fases da minha rede elétrica, né, a qual eu preciso saber qual eu preciso ter a minha fase ali, né, para sincronizar meu inversor. E esses sinais VA, VB e VC, eles vão entrar nesse bloco aqui, que esse bloco ele simboliza a minha transformada VBC alfa beta. E essa transformação aqui são apenas equações, tá? Equações, então tipo tem um ganho, tem uns somatórios, e o VA vai ser o V alfa, né? E o V beta vai ser uma combinação entre VB e VC. Tá? Então a gente sai do VA, VB, VC, né, trifásico, senoidal, para apenas 2 fases, né? 2 fases senoidais defasadas 90 graus. E a gente então sai desse bloco e entra nesse outro bloco. Esse outro bloco ele está simbolizando então a minha transformada alfa beta para o DQ0, certo? Então eu pego o meu VA que está saindo daqui, o V alfa e o V beta que estão saindo do bloco anterior e entro aqui. Faço o equacionamento da transformação e saio com VQ e VD. Se na entrada dos meus cossenos e senos eu tivesse a minha fase de referência, né, que seria ali a fase de 60 Hz, o meu VQ ele tenderia a apontar para zero e o meu VD para apontar para a minha amplitude, né? Acho que até dá para mostrar aqui tem um GeoGebra aqui que eu fiz, que eu estava brincando, que a gente pode ver que o VQ, aqui no caso pode ser tanto VQ ou VD, aqui no caso o VD ele vai apontar para zero, né, que seria aqui o centro das minhas tensões, né, trifásicas, e o VQ vai apontar para amplitude, né, para amplitude das minhas fases. Aqueles blocos eles são apenas essas equações, né, de transformação dessas fases aí trifásicas para o V alfa, V beta e para o VQ, VD. Então a gente sabendo que o VQ ele vai apontar para zero aqui na nossa simulação, a gente vai colocar ele num PI, né? Esse aqui é um PIzinho, que vai ser um integrador, né? Com o ganho do integrador, e um proporcional assim, com o seu ganho.
Então, o que sair de VQ, ele vai entrar aqui, passar por esse PI, e ele vai sair uma fase estimada, né? Que vai ser próximo da fase que eu desejo. É a fase que eu desejo, né? E ele vai ser, então, realimentando esses cossenos senos, né, da equação. Ou seja, eu não estou utilizando os 60 Hz aqui, né, nas equações, né? Eu estou utilizando a fase que está sendo estimada aqui para fazer essa realimentação. Então, quando a gente vai fazendo a simulação, a gente vai alterando esses ganhos do controlador PI, desse PLL aqui, para que o VQ vá se aproximando do zero e o VD vai se aproximando da amplitude, né, das nossas tensões, porque é isso que a gente sabe que precisa que aconteça. Então a gente vai aumentando, né, geralmente aumentando essas constantes e vai aproximando o VQ de zero, o VD da amplitude. Daí isso aqui já é depois de eu fazer, né, essa parte de aumento de ganho. Aqui eu tenho minhas tensões da rede, né, VA, VB, VC. E aqui eu tenho meu VD e meu VQ, né, de saída. E a gente vê que ele começa e vai se aproximando o VD para a amplitude da minha tensão. E o VQ vai se aproximando para o zero da minha tensão, né, que é o que eu desejo. Né, isso aí a gente consegue lá alterando os ganhos, como eu falei. E essa é a fase de referência que eu tenho, e em vermelhinho é a fase estimada, né? Que é a fase que vai retornando ali. Então, essa fase ali, passada pela minha integral, né? Eu vou ter a minha frequência, que a frequência vai se aproximando de 60 Hz, que é o que eu desejo ali, né? Então, esse daí seria o funcionamento, né, básico do PLL, né? Que ele utiliza, então, a leitura da rede para sempre estar mandando uma frequência adequada em tempo real para o inversor, para ele poder fazer esse sincronismo com a rede. Agora eu vou falar um pouco sobre os conversores de potência, né? Eles são dispositivos ali para fazer a troca de energia entre sistemas diferentes, né? Sistemas diferentes seria ter parâmetros diferentes, né? Isso poderia ser tensão, frequência, corrente, número de fases. E eles são classificados em dois modos, dependendo da sua fonte primária, né? Ele pode ser um CSC, né, que é um conversor com fonte corrente, ou VSC, que é o conversor com fonte de tensão. No laboratório, em microredes em geral, a gente utiliza mais o VSC, pois ele não depende de uma referência externa de corrente. Então a gente tem aqui uma representação bem básica de um VSC, né, que ele teria uma fonte primária DC, e seria o conversor ali CCA já transformado em trifásico conectado na rede elétrica, que esse é o conversor ideal. Então a gente tem dentro desse VSC, né, dois modos de controle, de corrente e de tensão. Então o controle de corrente, ele trabalha com essa malha aqui. Então a gente tem a representação do nosso VSC, a gente tem a nossa rede elétrica. Da rede, a gente vai ter a leitura de tensão e de frequência, que vai ser utilizada pelo PLL. E a tensão, né, ela vai ser utilizada por esse bloco ABCDQ0, passado por uma malha de controle de corrente. Né, a tensão para a malha de controle de corrente. E a corrente lida também vai ser passada, a corrente lida da rede vai ser passada por uma outra malha ABCDQ0, e eu vou ter o meu IDQ, né, para essa malha de controle de corrente. Essa malha de controle de corrente vai receber uma corrente de referência vindo do meu controle de potência, e ela vai devolver meus sinais modulantes DQ, que vão passar por um bloco inverso, DQ0 ABC agora, e mandar os sinais modulantes ABC para o meu inversor, para fazer o controle do meu inversor, né? Interessante ver aqui que o PLL ele vai receber a frequência da rede e ele vai mandar para todos os blocos, né, ABC, para que estejam todos sincronizados ali em tempo real com a frequência da rede. Né? E isso aqui vai ter essa malha que vai mandar os sinais modulantes aqui pro nosso inversor VSC, e vai estar controlado, né, para estar sincronizado com a rede também. E temos também o controle de tensão, né, que ele geralmente ele trabalha junto com o controle de corrente. Ele é acionado mais em ilhamento, né, onde a nossa rede CA aqui ela acaba sendo a tensão e a corrente da carga que a gente está alimentando com o nosso VSC. Aqui a gente não utiliza um PLL,
mais, né, para a nossa referência de frequência. A nossa referência de frequência ela vai vir através de um controle drop, que é o controle de tensão e frequência que é utilizado no controle primário, que eu mencionei anteriormente. E essa frequência vai ser passada por esses blocos ABCDQ0 e vai ser lida a corrente e a tensão da minha carga, né? E passada também para esses blocos, né? Para todos esses blocos. E eu vou tirar então a minha tensão de referência para a minha malha de controle, da minha malha de controle, que agora vai sair a minha corrente de referência para a malha de controle de corrente, tá? E a minha tensão DQ, ela vai ser a medição da minha carga passada pelo meu bloco ABCDQ0, também para o controle de corrente, e o mesmo para o meu IDQ, né? Que aqui também vai mandar sinais modulantes DQ e fazer uma transformada inversa, né? A transformada DQ0 para ABC, para ter os sinais modulantes para o controle do meu VSC, né? Então aqui eu vou estar controlando o meu VSC, né? Por esse controle de tensão.